E aí, gente, tudo bem? Mais uma noite aqui na Igreja Batista da Redenção, eu e meu pastor Eliseu, para mais um Defesa da Fé, né, pastor? Satisfação, mais uma vez, né? Estamos aqui. Mais uma vez. Estamos aqui com casos escabrosos, né? De cair a peruca da cabeça na internet, né? Umas coisas pra gente estar comentando. Mas, ó, o vídeo da semana passada foi muito bem, né? Teve um grande alcance, né? Você viu? Foi o nosso vídeo que mais rendeu visualizações, comentários. Eu queria aproveitar e agradecer aos irmãos, aquelas pessoas que têm acompanhado, né? Temos recebido bastante elogio e deixar bem claro que nós não estamos aqui para levantar debate, não é uma ideia de fazer debate, ia até comentar contigo, né, para a gente levantar uma hora essa questão de estar tendo muito debate entre irmãos, né, debate de quem acredita nisso, de quem acredita naquilo. Acho que não é essa nossa intenção de nos posicionar no que acreditamos, é nos posicionar a nossa fé, essa foi a nossa intenção. Então tudo aquilo que vai a favor ou em contra da nossa fé, vai passar por aqui. Essa é a ideia de a gente compartilhar o que vem movimentando as redes sociais e a gente se posicionar, sim, em defesa daquilo que acreditamos. Agradecer realmente os irmãos. Aí falar, teve um comentário lá, não sei se você percebeu, de alguém que disse que cada um deve cuidar mais da sua... Acho que foi uma tentativa de uma indireta. Cuidar mais da sua vida. Cuidar mais da sua vida, que falava da vida dos outros. Tem uma questão, a gente tem que... o posicionamento, ele tem que ser feito. Desde da Bíblia a gente vai aprender que muitos irmãos, muitos líderes se posicionaram. Claro. Porque o pecado da omissão, ele é pior do que aquele que pratica o mal. Porque se você vê o seu irmão pecando e você deixar ele continuar pecando, então você se torna cúmplice, né? Você se torna cúmplice do pecado dele. Então essa é a nossa intenção, não é ficar falando da vida alheia, não. Desaforar ninguém, nada disso. Não é a intenção. A gente coloca aí, infelizmente, os maus exemplos, eles corroem o bom costume, diz a palavra, né? Mas a nossa intenção realmente é posicionar da maneira que nós acreditamos. Se está fazendo certo ou errado, quem vai julgar é quem está assistindo aí. É isso aí. Nós não podemos nos calar diante daquilo que a gente crê e que a gente sabe, né? E não é a intenção de desaforar ninguém. Mas, pastor, essa semana teve caso, hein? Teve caso também. Eu selecionei aqui 3. E o último é um especial, porque o último é um diferente, vou deixar para o final, aí você tem que assistir até o final. Mas esse primeiro caso aqui é de uma, não sei se ela é pastora, é cantora, mas ela é famosa. Acho que é pastora. É pastora, né? Eu acho que ela é pastora. Ela é famosa e ela é a pastora Camila Barros. Vou ler para você aqui o texto antes de soltar o vídeo, ó. O primeiro vídeo de hoje é o vídeo da pregação da pastora Camila Barros, com seu estilo enfático e direto. Ela questiona quantos cultos os crentes ainda vão faltar em nome do trabalho. Ela diz assim: quantos custos você vai perder para ir trabalhar? A pergunta parece provocar a consciência sobre as prioridades espirituais da vida cristã. É até normal a gente questionar o que é prioridade na vida da pessoa, né? Contudo, o fato viralizou na internet não foi pelo conteúdo espiritual da mensagem, mas pelo o contexto por trás do que ela estava falando. Nos bastidores, veio à tona a informação de que essa pastora estaria cobrando cachês altíssimos para pregar. E um exemplo emblemático que tomou a conta das redes sociais essa semana foi uma prefeitura de uma cidade do Nordeste, com IDH baixíssimo, uma cidade pobre do Nordeste, que pagou R$90 mil para ter 1h30 de pregação da pastora. R$90 mil. Ela já é famosa por posar nas redes sociais com bolsas da Gucci de 10, 15 mil reais, sapato, relógio, roupas, caríssimas, né? E agora, o contraste é o discurso de priorizar os cultos e o alto custo financeiro da presença dela no evento. Gera essa indignação de muitos internautas. Diversas críticas surgiram sobre o que seria essa contradição entre o conteúdo do evangelho e a prática da mercantilização da fé. Enquanto ela cobra para pegar sobre o compromisso com o reino, igrejas locais, muitas vezes carentes, sacrificam seus escassos recursos para ter o nome dela no púlpito, né? Tá pagando ali para ter ali. Há quem defenda a Camila Barros, dizendo que isso daí é a valorização da agenda dela, né? Mas a questão que põe é mais profunda. Que tipo de evangelho nós estamos vendendo e consumindo? É difícil. Vamos ver o vídeo? Vamos ver. Quanto
Quantos cultos mais você vai faltar para cumprir plantão? Quantos cultos mais você não vai entrar na escala da igreja porque você tem que trabalhar fora? Estamos vivendo uma vida em que, sem perceber, os prazeres terrenos estão se tornando o resultado pelo qual nós ela comenta que ela faz nesse vídeo aqui, falando assim, olha, que os prazeres, eu não acho que ninguém tem tanto prazer assim em fazer plantão não, viu, pastor? E aí, que é hipocrisia no contexto brasileiro, no contexto da cidade do Nordeste, que paga para ela? Foi uma bola fora ou é o mercado gospel que está assim mesmo? Vamos escancarar, né? Esse mercado que se tornou, principalmente no país, né? Hoje ser um pastor famoso é igual ser um jogador famoso, né? Hoje ser um cantor famoso é igual ser um cantor famoso gospel, é igual ser um cantor famoso secular. Infelizmente, não é de hoje, né? Nós vemos aí que se tornou um grande mercado. E a maioria, não vou generalizar, tem pessoas aí que eu conheço, pessoas que têm raiz no cristianismo, são sinceras, né? Mas a grande maioria você vai descobrir a hipocrisia, vai descobrir coisas que você não... que infelizmente vai acabar uma hora caindo a máscara, né? Claro que é hipocrisia. Como uma pessoa pode chegar numa cidade, como você disse, com IDH baixíssimo, e pregar sobre a pessoa abrir mão de algumas coisas em prioridade, as coisas de Deus, sendo que essa pessoa não abre mão de valores. Não abre mão de valores. Pois é. Tem muitas dessas pessoas, claro que aqui não vai pregar, porque nós não temos esse costume, nós não pagamos para ninguém pregar aqui na igreja, né? Nós já tivemos pessoas bastante conhecidas vindo aqui no nosso meio, mas com o propósito de pagamento nós não fazemos isso. E eu acho que, infelizmente, só recebe 90 mil reais quem paga, né? Só recebe. Então, olha como que é hipócrita, né? A pessoa porque vai, ela não vai por menos do que esses valores. Já teve pastor, por exemplo, já tivemos aqui a tentação de querer trazer alguma pessoa bastante conhecida para brilhantar uma festa, né? A gente faz um congresso, faz um trabalho com jovens, a gente sempre, acho que é o coração de qualquer pessoa trazer pessoas assim que são conhecidas no mercado aí gospel, né? Para poder ter uma atração legal, mas já chegou o caso de, por exemplo, pastores, né? Por e-mail, pastor, a gente não cobra nada não, né? Mas qual o tamanho da tua igreja? Qual o tamanho da oferta que você vai dar pra gente? Quer dizer, gente, vamos parar com essa hipocrisia, né? É triste ver hoje que no Brasil tem pessoas assim que tem que se tornado até idolatria de algumas igrejas. Tem irmão que, idolatria. Se você falar determinado pastor, determinado irmão, eles vão vir pra cima da gente. A igreja vai encher, né? A gente nunca veio para ver a pessoa. Porque são idólatras de homens, né? Infelizmente. Essa postura enfática de falar, gritando, falar, sabe, impondo, é uma maneira até de cativar muito o povo, né? Um personagem. Eu percebo que a pessoa se veste de um personagem. Esse é o grande problema, né? Eu não sei, a árvore você conhece ela pelo fruto, não é pelas folhas, né? Sim. É como você disse, como que a pessoa dá fruto? Qual é o fruto dessa pessoa? Aí fica ostentando, é igual esses pregadores famosos, a gente falou aqui, né? A gente parece estar implicando, não é implicando, né? A pessoa vem com aquela voz, ou é muito enfática naquele tom agressivo, ou naquele tom, como a gente já falou aqui, não, oh, meu gato, meu lindo, eu te amo e tal. Mas aí você vai ver a mensagem vazia. Não, uma mensagem até que não é vazia, às vezes até traz conteúdo, mas por trás disso tudo, aí a ostentação de carro, de casa, ostentação de bolsa famosa, ostentação de relógio, ostentação de viagem. Quando você vê esse tipo de fruto que a pessoa está dando, pessoal, aí você vê que é hipocrisia. Porque a maioria das pessoas, a gente falou aqui muito, a gente teve um debate aqui sobre o padre Gilson, né? Lembra dele? Lembra, o Frei Gilson. Então, o Frei Gilson, ele tem muito mais virtude que qualquer um desses líderes aí. Qualquer um desses daqui. Porque ele abriu mão do dinheiro. Ele abriu mão de ostentação para poder viver
um evangelho. Agora, um evangelho que eu não acredito, que o outro não acredita, pode até ser, mas ele está sendo totalmente sincero, pelo menos você não vê hipocrisia na vida do cara. Ele fala manso, ele tem uma vida, mas ele condiz com a vida que ele está falando. Ó, eu sou assim, vivo assim. E aí você vê pelo menos a demonstração que a gente viu, não tem o que falar de uma pessoa dessa, né? O senhor falou muito bem, o Frei Gilson vivendo a vida como ele vive, prega muito mais do que uma cantora que vai para o altar. Para as pessoas, não sabe o contexto da pessoa. Falou, você tem que trabalhar menos, você tem que abrir mão dos prazeres dessa vida, como se trabalhar fosse um prazer, né? Trabalhar, na verdade, é um castigo que Deus lá falou, olha, você vai ter que trabalhar, viver do suor do seu rosto, né? Culpa lá de Adão lá. Para trabalhar não é um prazer, para muitos é uma necessidade. E ela vem falando isso daí, sendo que ela, em 1h30, ganha 90 mil reais. Então, esse pessoal vive no fuxico gospel, porque... E fica andando de bolsinha Prada e tal, né? No altar se veste... Eu acho muito interessante que essa fala eloquente, esse jeito de falar é tudo poder emocional. Ela fala com emoção, fala rápido, a pessoa que está ouvindo fica entorpecida disso daqui. Mas, gente, e o fruto? E o fruto dessa árvore aqui? O fruto dela, o que é? Tá sempre se envolvendo em polêmica. Você percebe que esse povo, que tem esse estilo de vida, pastor, mais eloquente, você percebe que vira e mexe eles estão envolvidos em polêmica. Esse aqui, nesse caso, é essa hipocrisia gritante, recebendo dinheiro de gente pobre. E parece que foi a própria cidade que se manifestou, né? Não foi? Foi a própria cidade. Recebendo dinheiro de gente pobre para poder pregar, né? Sendo que o evangelho tem que ser compartilhado de graça. Tudo bem, ela vai num evento onde tem mais pessoas, ok, ela tem uma estrutura, ela cobrar, mas numa cidade pobre, 90 mil reais, você acha que precisa de tudo isso daí, pastor? Perdeu a noção do que é real, né? Mas tem que manter essa estrutura, né? O David Leonardo comprando a 4ª, 5ª casa nos Estados Unidos, porque para esse povo aqui, para o povo que segue essa mulher, que segue o David Leonardo, sinal de bênção é bem material, né? Com certeza. Você vai olhar, a pessoa ela ostenta essa fama, porque nada mais era que uma fama. E uma pena que a igreja hoje ela cria idólatras, né? Ela é uma igreja que não tem seus ídolos na parede, mas tem seus ídolos aí. São homens, mulheres aí que se tornam ídolos para algumas pessoas. Infelizmente, né? Porque, que nem eu disse, só cobra esse valor porque tem quem pague. Sim. Infelizmente, é um mercado que se tornou e não é de agora. Isso aí é uma coisa bastante antiga, já no Brasil isso aí já está instaurado já em quase todo o Brasil, né? Isso vem lá de trás com pessoas que foram ficando famosas, já não são mais famosas hoje, mas foi levantando esse mercado e virou um mercado mesmo, um mercado totalmente, chega a ser nojento para o que a gente prega, que a gente professa. O evangelho, ele é de graça. Ele é de graça. Ele é de graça. Isaías capítulo 55. Todos vós que têm de sede, vinde, comprai, comei, comprai sem dinheiro, bebei sem dinheiro, comprai o leite, né? Então, vinde as águas, a palavra diz. Isso é um convite gratuito. Sim. Um gratuito, você não precisa pagar nada, né? Você não precisa pagar nada. O evangelho que se vende não é o evangelho verdadeiro de Cristo. Como é que eu posso vender? Eu não estou vendendo nada, não estou vendendo, mas estou cobrando. Tá bom, você não está vendendo nada, eu vou fazer um convite. Você vai pregar na igreja aqui de graça? Não vem, não mais. Não, minha agenda é só para dar eu posso até de graça, pastor, mas a minha agenda é 2040. 2040, aí vai se sobrar. Jesus não voltar, eu vou na igreja de graça. Meu irmão, isso é uma baita na hipocrisia. Isso escancara que a gente vive um mercado religioso, né, pastor? O próximo vídeo também vai falar desse mercado religioso. Mas eu percebo que hoje tem muitos pregadores que não são chamados e vocacionados, mas eles têm uma boa retórica e perceberam que tem um mercado que paga para ouvir eles subir no altar e despejar um monte de baboseira coaching para fazer as pessoas se sentirem bem. Assim como tem cantores. Cara que fracassou lá fora... Com certeza. Né, o cara não é muito famoso lá fora, mas ele entra num círculo religioso e fala, pô, aqui na igreja os caras pagam para me ouvir tocar. Que é o mercado, né? Virou um mercado. E aí você começa a colocar nos altares músicos que não são tementes a Deus
e até pregadores, né? Não estou dizendo que é o caso dela, né? Mas existem muitos que a gente sabe que... Bom, é só a gente ver a quantidade de escândalos que estão acontecendo aí, né? De pessoas que são descobertas aí. Então, mas aí é aquela velha palavra, né? Aquele velho ditado, né? Você faz o que eu falo, né? Mas não faço o que eu faço, né? Faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É mais ou menos isso. Então você vai vendo, a pessoa não é exemplo de nada e fica lá rotando hipocrisia, né? Porque quando você pega, eu chego para a igreja, eu sou pastor da igreja, eu falo, irmãos, vocês precisam largar o conforto de vocês, o trabalho de vocês, para vocês estarem mais na igreja. Eu sempre falo para os nossos obreiros aqui, o obreiro ele não é visto por aquilo que ele fala, ele é visto por aquilo que ele faz. Sim. Então, às vezes você fala assim, você não vem na oração, mas você não vem na oração, você não ora. Cadê o pastor? Cadê o líder? Quer dizer, eu falo para todo mundo me seguir, mas eu não faço o que as pessoas têm que fazer, para eu me achar, eu estou num outro patamar, né? Então, vocês precisam abandonar o emprego de vocês, mas eu não abandono o meu. Quer dizer, a vida que é claro que vai ostentar carrão de luxo, bolsa de luxo, porque recebe para isso. Sim. Não estamos falando de pouco salário. Se uma pregação, a pessoa chega a cobrar quanto? 90 mil por uma hora e meia de pregação. Então vamos ver aí onde vai parar isso, né? É fácil para ela falar assim, não, mas você tem que se dedicar mais. Só faltava ela falar, como eu me dedico? Falei, ganhando 90 mil reais, até qualquer um dedicaria, né? Com certeza. Por pregação. Imagina se ela pega um final de semana que ela prega na sexta, sábado e domingo. É absurdo isso aí. Isso foi um caso, mas apareceram mais casos. Mas eu acho que não é nem o fato da pessoa ganhar, até o fato da pessoa ganhar, se ela é um exemplo de simplicidade, um exemplo de não ostentação, porque o servo de Deus ele não pode levar isso para frente, porque é aquela questão. O problema não é você ganhar, você ser valorizado por aquilo que você ganha. O problema é o que as pessoas estão vendo na liderança. Quando a pessoa olha para um líder religioso ou por uma pessoa famosa dessa, você vai esperar o quê? Você espera tudo menos ostentação. Sim. Eu lembro que tem uma época aí, lá atrás, que uma igreja a pastora da igreja começou a ostentar a casa dela, torneira de ouro, meu Deus. Viagens de luxo. Então vai no programa de TV, quando mostra essas pessoas, os bastidores da vida dessa pessoa, você vê que a pessoa vive uma vida totalmente à par, totalmente longe daquilo que ela prega no altar. Então isso é verdadeiramente hipocrisia. Você pega uma pessoa e fala assim, não, você tem que se dedicar a Deus, as palavras são bonitas, você tem que priorizar as coisas de Deus, a Bíblia ensina isso. Claro. Você tem que priorizar as coisas de Deus, mas por outro lado, não, minha vida é minha vida, ninguém sabe? Então tem uma vida discreta, tem uma vida uma vida pautada na descrição, por que vai se expor assim, né? Como você disse, quando você vai pegar um bastidor, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma apresentação numa pessoa dessa, a pessoa ela vai ostentar, mas claro que vai ostentar. Ela vai falar assim, não, mas eu ganho para isso. Tá. A troco de dinheiro de quem? Né? A troco de dinheiro de quem? A igreja, o mercado gospel, eu tenho um pavor nessas coisas, sabe? Pavor. Eu começo a ver esse tipo de situação, a gente fica triste com esse tipo de posicionamento, né? E aí vem as críticas, e com razão, né? Com razão. Esse foi um caso, mas tem um outro caso que também entra mais ou menos, pastor, na mesma onda do mercado, o mercado gospel, vamos colocar assim, o mercado do evangelho, que agora não é mais, no caso da pastora Camila, mas é no caso de você pagar para ter experiências, sabe? Deus parece que não está mais acessível a todos. Parece que Deus está no alto da montanha. E para você encontrar Deus, você tem que subir no alto da montanha. É o caso do legendário, eu coloquei até um título nesse texto aqui, Legendários e a Montanha do Alto Engano. Olha só, esse vídeo vai mostrar a imersão conhecida como Legendários. Tá famoso, né, hoje em dia, você vê artista indo para os Legendários, né, os caras vão lá, roupinha laranja, onde homens são levados para a montanha para um suposto encontro com Deus. Só um minutinho. Precisa ter muita grana para fazer esse evento aí. Não é de graça não. Se você tiver sem Jesus aqui e quiser subir, você não sobe se você não pagar, tá? E essa frase aqui, ó, um suposto encontro com Deus, já vai lembrar muito dos anos 2000, que a gente tinha algo chamado encontro com Deus.
O custo da participação gira em torno de R$ 1.800 por participante. E o discurso promete uma transformação de vida, reencontro com a masculinidade e libertação emocional. As imagens dos eventos, se você pesquisar nas redes, tem um vídeo aqui, mas tem mais, você vai ver um monte de homem gritando, dinâmica emocional intensa e até uns ritual simbólico, com trilha sonora épica e frases de impacto. À primeira vista parece um retiro espiritual voltado para homens, mas se você olha com mais cuidado, você percebe um conteúdo que se assemelha a antigas práticas de programação neurolinguística e coaching emocional. É a velha fórmula da autoajuda vestida de espiritualidade. É o encontro com Deus mediado por práticas motivacionais e experiências catárticas, onde a Bíblia aparece mais como pano de fundo, pano de fundo do que como centro da verdade. A crítica mais forte desse movimento é que, embora ele pareça cristão, ele na verdade promove uma religiosidade emocionalizada, centrada no homem e nos seus desejos de superação. O foco sai da cruz e vai para a performance. Homens pagando caro para serem curados através de dinâmicas que pouco têm a ver com o discipulado de Jesus. O que nós estamos vendo é uma heresia antiga com roupa nova. É o mesmo modelo dos encontros neopentecostais, de onde já me feri com isso nos anos 2000. Agora com o marketing masculino, o apelo resgate o guerreiro interior. Mas em vez de formar homens santos, forma consumidores de experiências. Bora ver esse videozinho? É um vídeo curto, pastor. Nos anos 2000 e pouco, eu me envolvi com o Encontro com Deus que tinha naquele movimento de visão celular. E lá, até as roupas de quem participava era laranja também. A gente era chamado de laranjinha e tal. E tinha o sistema do Legendários é baseado sobre o mesmo sistema. É secreto, você não pode saber o que acontece, você não pode levar telefone, e você tem os módulos que você vai passando, conforme a trilha vai acontecendo, você vai parando em lugares onde você recebe uma carga de informação. Então, mas tudo isso ele tem essa questão do despertar o desejo de você saber o que vai acontecer para você ir. Porque se você revela o que acontece, perde o interesse. Então, uma das estratégias também, é uma estratégia de marketing até para poder falar assim, ó, você precisa ir para você saber o que vai acontecer. Quem foi, as experiências são incríveis. Eu tive com um grupo, no outro estado, um grupo de pessoas de muita grana, muito dinheiro, irmãos ricos. E esse grupo aí foi ali que eu conheci o trabalho do Legendários. Eles estavam se preparando para ir para o Legendários. E aí eu quis saber, né, mais a fundo sobre isso, e eles estavam me falando como que era. Um deles já tinha ido e agora ia de novo em Brasília. Ia ser em Brasília, no monte em Brasília. E ele falou da experiência. Ele, como eu sou pastor, ele não teve muita preocupação em não revelar, né, o movimento. E aí algumas coisas me chamaram a atenção no relato dele, né, desse legendário. Aí isso é uma coisa que está vindo de fora dos Estados Unidos. Sim. E está tomando grande proporção aqui no Brasil. Então esse pessoal pessoal envolvido com movimentos espirituais. Eu falo assim, pessoal que vive de movimento. Tanto o Encontrão como esse Legendário e outros que a gente vê são movimentos que de época em época surgem, e na verdade não é nada novo, vem de fora, não é nenhuma revelação nova, vem de fora, alguém que teve uma revelação lá fora, e como nós importamos tudo que vem de fora, tudo então, que é ruim acaba aqui. É ruim, os modelos. Então a igreja do Brasil é uma cópia americana, uma cópia de igrejas que deram certo lá fora, com as suas visões lá, e traz para cá. Tem coisas boas, e infelizmente a maioria das coisas são coisas que são puras emocionais. E esse Legendário, pelo que eu percebi, tem algumas coisas graves no meio de tudo isso. Eles levam para o monte e fazem algum tipo de sacrifício. Tem quebra de maldição. Faz sacrifícios no monte, né? E aí a gente tem que tomar cuidado para a gente não anular o sacrifício de Cristo. Cristo, a Bíblia diz que ele se tornou maldito por nós. Gálatas está escrito isso. Que Jesus ele levou na cruz toda a maldição que era contra nós.
Não existe mais maldição para o servo de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus, que você recebe a Cristo, toda a tua maldição hereditária, maldição de família, tudo ali é cravado na cruz, e ali acaba toda a maldição, não existe mais maldição. A Bíblia fala: nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então não existe mais condenação. Então, para mim é nulo esse tipo de sacrifício. Você sair da sua casa, pagar, ainda tem alguém recebendo muito caro para fazer esse tipo de evento, não é uma coisa gratuita, entendeu? E aí você vai para um lugar para você ter um encontro com Deus, né? Um encontro que você vai marcar a tua história. Meu irmão, o que Jesus disse para a mulher samaritana, quando ela disse: aonde é o lugar da adoração? É nesse monte? É em Jerusalém? Aonde que é o lugar da adoração? Jesus falou assim: o lugar da adoração não é nem Jerusalém, nem aqui onde nós estamos. Na verdade, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É puro emocionalismo isso. Então você não precisa ir num monte em Brasília, num monte em Goiânia, num monte em qualquer lugar do país para subir, para ter uma experiência sobrenatural com Deus, para ter um encontro com Deus. Isso tem a ver com neurociência, programação neurolinguística, tudo isso para envolver o emocional de uma pessoa, que a pessoa tem ali pseudo libertação ou entrega ali, mas o que eu acompanho algumas pessoas. Eu acompanho algumas pessoas que já fizeram 10 encontros. Uhum. E, meu irmão, tem coisa que é questão de caráter. Caráter é construído na vida. Então, às vezes a pessoa fala assim: não, eu nasci de novo, mas o caráter não mudou, então não nasceu de novo. Porque quando você nasce de novo, você é nova criatura, as coisas velhas já não existem mais. Então é impressionante como a gente vê pessoas que frequentaram 10, 20 encontros, aí ele melhora, cada encontro ele melhora, ele sabe, ele fica bom por um momento, aí ele não mente, ele não... Mas aquilo ali... Por um período, né? Tem validade. Aquilo ali é prazo de validade. É prazo de validade, não é uma coisa permanente. Meu irmão, quando você tem um encontro com Cristo, nunca mais você passa a ser a mesma pessoa. Nunca você pode até cair em alguns pecados, você pode até... Isso existe, né? Claro. Mas um homem e uma mulher transformados por Deus, eles nunca mais serão o mesmo. Então, para mim, olhando assim, para esse tipo de programa, porque isso aí tá infestado hoje. Não, virou moda. E essas grandes... Artista e famosinho tem que participar. Então, as grandes igrejas, o que acontece? O pessoal que está, entre aspas, se convertendo e enchendo a igreja, eles precisam dar uma dinâmica para isso tudo. Então, a igreja que a palavra não é suficiente, se isso aqui não for suficiente, é que nem você disse, a palavra ela parece ficar no comentário, ela parece ficar como pano de fundo. Isso aqui não é pano de fundo. Isso aqui, ele é a essência. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É essa palavra que norteia toda a nossa vida. Nós não precisamos de nada mais. Nada mais. E o senhor sabe que é curioso? Eu vi uma entrevista esses dias com o César Cavalcante de um desses dirigentes. Eu achei muito curioso que o Legendários é uma empresa. Não pertence a nenhuma igreja. Nenhuma igreja, diferente do encontro com Deus lá no passado, que as igrejas... O que foi o problema do encontro com Deus? Se abriu para as igrejas, ela comprava o formato e aplicava, começou a acontecer um monte de coisa que desandou. Ele não replica. É de uma empresa americana, o cara é americano, ele está disseminando para o mundo inteiro e aqui no Brasil. É só o CNPJ que faz, e eles fazem em cada estado. Só que o engraçado é o seguinte, ele chama os cristãos, a gente manda pessoas da igreja para lá, passa pelo encontro, recebe informações que a gente não porque... É meio secreto, né? Mas a gente sabe que tem quebra de maldição, tem um monte de coisa que é herético na nossa visão, é heresia nessa visão, e depois ele devolve para a igreja um cara que recebeu uma carga de informação que é algo fora da igreja, não faz parte da igreja, então não tem uma igreja que faz. Ele manda o cara para fazer com esses dirigentes dessa região. Então, não está vinculado à igreja local. Então, pode ser que o senhor tenha algumas pessoas da sua igreja que vá fazer um encontro desse, depois volta com alguma mente formatada nas informações que a gente não sabe de onde saem essas informações, esses legendários aí, e aí torna problema da igreja ter que controlar esse cara. Porque fala que vai resgatar a masculinidade,
né? E hoje a gente sabe que é muito perigoso essa questão de masculinidade, porque do mesmo jeito que a gente tem os homens emasculados, a gente também tem um movimento chamado Red Pill, que é homem que odeia mulher, né? Porque os caras são muito másculos, que eles são tão másculos, Red Pills aí, que eles nem de mulher eles gostam, de tão macho que eles são. E aí a gente tem que lidar com um cara que está formatando fora do nosso contexto cristão, fora da doutrina nossa, né, um grupo que visa lucro. Então, é lucro. O que parece para mim é que, eu volto a falar, né, a palavra parece que ela não é mais suficiente para a igreja. Então, na cabeça de alguns líderes, o pastor que estiver só pregando a palavra, ou só dentro da palavra, ele está fadado ao fracasso, ou a igreja não cresceu, a igreja... Então, todas essas estratégias, para mim não passa de estratégia para quem desenvolve para poder... Para algumas pessoas são sinceras, ela vai ali, ela tem uma mudança. É que nem eu falei, eu não fico criticando a sinceridade de ninguém. Sim. Acho que tem pessoas que falam, não, eu sou testemunho, eu fui lá, fui abençoado. Não, tem gente que vai sinceramente lá. A pessoa vai, que nem essas pessoas que eu conversei, eles falaram com tanta paixão como chama o movimento? Legendários. Dos legendários, eles falaram com tanta... que até eu fiquei interessado em conhecer. Falei, caramba, que coisa, com tanta paixão eles fizeram. Eu me interessaria em conhecer para saber como que funciona lá, porque eles voltaram empolgadíssimos, assim, e eles iam para esse encontro de uma maneira que parece que eles iam ter um encontro verdadeiro com Cristo. Mas espera um pouco, aí é o grande problema, né? Aí é o grande problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas inovações, porque são inovações que você não sabe qual foi a intenção de ser criada por isso. Tem muita coisa que... E quando você começa a fazer prática daquilo que já foi feito para nós, né? Quando eu preciso pagar aquilo que já foi pago, quando eu preciso sacrificar aquilo que já foi sacrificado, quando eu preciso, quebrar aquilo que já foi quebrado, aí eu tenho que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, eu estou sendo enganado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o engano. O preço já foi pago, o véu já se rasgou, e o monte não é mais um monte, Deus não encontra mais um Monte Sinai. Deus hoje ele encontra em espírito e em verdade. Um coração verdadeiro pode ser na sua casa, pode ser em qualquer lugar, você vai ter um encontro com Cristo e vai ser uma experiência extraordinária para a sua vida. O pastor falou muito bem. A sinceridade de quem vai participar demonstra muito grande. Assim como no passado era também. Quem fazia os encontros com Deus, né? É o mesmo formato replicado de uma maneira. Ao invés de fazer numa chácara, eles fazem numa montanha. O que o pessoal fazia? Era muito emocionante. Eu trabalhei nisso daí. Então aí você faz. Você trabalhou nisso. Eu participei de um encontro que eu fazia. Que eu falei, com a nossa igreja quando começou, ela começou nessa visão. Porque eu não iniciei igreja nenhuma. Eu sou pastor de uma igreja onde eu vim para essa igreja. Embora não concordasse com algumas práticas, tinha algumas práticas dentro dela que eu fui obrigado a ver e depois a gente discutir sobre isso, né? Hoje não temos mais essa prática, graças a Deus. Mas o que ficou, eu vou falar de uma experiência, olha que louco isso, tem muita gente nos assistindo, né? Num desses encontros, uma garota de 14 anos de idade, e eu conheci essa garota, porque eu era da igreja, com um namoradinho de 15 anos, com um namoradinho de ela 14, o namorado de 18, né? 4 anos mais velha do que ela, e aí veio o momento da confissão, que tem o momento da confissão, aí você vai encontrar, aí você vai procurar uma pessoa, então fica lá os ministradores, vai dar confissão. Eu posso falar, isso faz muito tempo isso, então não vou comprometer ninguém. Essa menina veio no momento da confissão e falou pra mim que ela era viciada em sexo com o namorado. 14 anos. 14 anos de idade. Eu conheci a menina, conheci o menino, conheci o rapaz e conheci o pai da menina. E aí, que situação que eu fiquei ali? Fiquei imaginando como que Deus deve se portar diante de tudo isso. Aí jogou uma carga tão pesada em cima de mim. Isso foi um caso. Casos escabrosos que chegaram até mim, de pessoas, porque era feita uma fila de jovens, imagine, 500 jovens, para mim ficou uns 50 jovens. E eu tinha que ouvir, meu irmão, pecados que se eu fosse um fofoqueiro de plantão, eu ia complicar a vida de muita gente da igreja, e eu era apenas um líder ali. Esse é o grande perigo aí. Aí foi feito todo esse pecado, veio a confissão, quer dizer, você se tornou
um padre ali para receber aquela confissão. Imagina como é que é a cabeça dos padres, né? Aí você recebe toda aquela confissão, aí depois no final é feito colocado num papel, você faz uma fogueira, joga na fogueira e queimou aquela fogueira e foi tudo limpo. É exatamente. Quer dizer, é mais ou menos essa. Depois tinha um teatro, né? Se fazia um teatro. Era então, meu irmão, sistema. então é isso, todo mundo já participou disso, quem já participou disso sabe o que eu estou falando. Então, infelizmente, tudo isso vai contra totalmente o que a palavra nos ensina. Aí, quando eu vi isso, participei disso, foi a última vez que participei disso, Nelson. Foi a última vez que eu cheguei para a liderança, falei assim, olha, eu não concordo com esse movimento, isso vai totalmente contra os princípios bíblicos que eu conheço, e eu tenho base bíblica para poder discutir sobre isso, e eu não faço mais parte disso. Tanto que está quase extinto, né? Ninguém mais faz. Não, isso é onda, é movimentos. Aqui no digital é modinha. Isso a pessoa fala assim, ó, a pessoa que gosta de emoção sempre vai atrás de movimento. Sempre. Pode ter certeza. Porque é igual uma adrenalina. Você vai buscar sempre o que uma pessoa que é apaixonada por adrenalina? Você vai buscar aventuras, vai querer pular de um jump, vai querer pular de paraquedas, porque ele é apaixonado por adrenalina. Tem crente, meu irmão, que é apaixonado por movimentos. Então, se vai um descende, se vai um encontrão, qualquer coisa que tiver, ele está dentro. Por quê? Porque ele precisa daquela emoção para satisfazer. Ele quer estar pagando para ter aquele encontro simulado com Deus. Né? Eu encontro com Deus simulado. Sabe que esses dias eu estava pensando, pastor? E o senhor é casado, eu sou casado. A gente sabe que o amor acontece no nosso relacionamento, às vezes quando a gente menos espera, né? E assim é quando a gente encontra Jesus. Às vezes você está vivendo a sua vida e aí você encontra Jesus no seu caminho e aí Jesus te apresenta quem você é, você se arrepende do seu pecado e você muda, porque nesse relacionamento com Cristo, se você realmente o ama, não dá mais para ser quem você é. Você fala, não, eu preciso mudar minha vida, porque eu me apaixonei por Cristo. Essas situações desses encontros pagos para você encontrar Jesus na montanha ou em algum outro lugar, se assemelha à prostituição. Porque a prostituição é um amor pago. Você vai lá e você contrata uma desses profissionais, você tem ali o amor simulado, você marca a hora, você marca o dia e você tem lá a emoção, só que não é verdadeiro. Eu falo que o encontro com Jesus não tem como ser agendado. Olha, vai ser no dia 13 lá no alto da montanha, Jesus vai estar te esperando lá, tá? Não tem como ser. Então, pode ser no ônibus, pode ser no trabalho, pode ser Jesus vai te encontrar. E aí você não vai precisar de emoção, de PNL, nada. Jesus, o Espírito Santo vai te constranger, você vai falar assim, poxa, eu gosto tanto desse Jesus que eu preciso mudar do jeito que eu sou, porque do jeito que eu sou eu não posso me relacionar com ele. Eu preciso mudar. E daí você muda, porque você quer ter esse... Então, é fácil de entender isso, ó. A pessoa que busca do externo para o interno, ele sempre vai depender do externo. Sempre vai depender do externo. Vai depender de uma música, vai depender do encontro, vai depender de algo que... Porque isso é o neuro... o ataque neurológico lá dentro, que vai mexer. Por quê? Porque a programação... música, ela tem que vir de fora para dentro. O adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade, é de dentro para fora. Então, quando você é marcado dentro, no interior, o exterior ele vai transparecer. É igual lavar o copo. Se o copo você lavar ele dentro, fora você vai passar um sabão nele por fora, mas ele vai estar estando limpo por dentro. Fora é só lavar, dar uma lavada nele que vai ficar ótimo. Mas se tiver sujo dentro, você pode lavar o que você quiser fora, que não vai resolver. Não vai então resolver. Tem muita gente que ela vai estar sempre em altos e baixos. Uma hora ela está muito em Deus, outra hora ela está muito no pecado. Ela está muito em Deus, está muito no pecado. Essa subida e descida é porque a pessoa está sempre buscando algo externo para alimentar o interno. Então a alma necessita dessa adrenalina espiritual. Ela necessita, por exemplo, do encontro, ela necessita... a nossa igreja é muito parada, a nossa igreja precisa de movimento, nós precisamos fazer isso, nós precisamos promover isso, nós precisamos promover aquilo. Aí alguém tem uma ideia maravilhosa lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, buscando sempre o movimento. E isso sempre vai trazer o quê? Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Não tem uma constância. Não tem uma constância. O que vai dar uma constância para a pessoa, e vai uma dica aí, é você buscar um encontro espiritual interno. Quando você tem paz consigo mesmo, nada do que acontecer de fora vai ser... Sabe, se não tiver a música, se não tiver o encontro, você sempre vai estar
em paz com você mesmo. Porque a tua adoração ela é interna. É de dentro para fora e não ao contrário. O verdadeiro encontro com Deus não é com música, com barulho, com grito, é naquele sussurro que Deus ele fala naquela como um vento suave, né? Fala que Deus sussurra e aí aí muda a sua vida. Com certeza. Bom, pastor, falamos sobre esses 2 temas aqui e tem o terceiro que, para terminar bem, um pastor que agora é pastor. Você sabia que eu me converti num show deles? Eu aceitei Jesus no show deles. Mas você sabe que ele já foi apóstolo, né? Então, na época que ele era apóstolo. Você sabe que Deus usa todo mundo, né? É interessante que eu já vi gente ser pastor e querer ser apóstolo. Agora, apóstolo querer ser pastor é o primeiro. Esse daí ele desceu, né? Esse daí Deus encontrou ele depois de um bom tempo, né, pastor? Porque ele era da Renascer, foi no SOS da Vida de 1997, eu não lembro, acho que foi no Canindé. E aí ele tava cantando lá do resgate, ele fez um apelo para aceitar Jesus e eu tava lá, fui convidado, adolescentezão, 14 anos, 15 anos. Eu aceitei Jesus num apelo dele. E hoje ver ele, o pastor Zé Bruno, é muito interessante. Aqui ele está num podcast, tá? Esse é o contexto. Num podcast, ele é pastor hoje de uma igreja, ele saiu, ele abandonou. Ele já foi deputado, se meteu com política, né? Eu tive uma conversa com ele pessoalmente sobre isso, sabia? Você teve? Tive uma conversa com ele num trabalho que teve aqui americana, ele veio nesse evento. E ele acho que é um dos últimos eventos que ele fez, assim, ainda na aparição, assim, como banda, né? E a gente sentou e eu fiz o convite para ele, então a gente teve um bastidorzinho ali. E ele falando para mim, eu chamei ele de apóstolo, porque eu conheci ele como apóstolo. Não sou mais apóstolo. Olha, é verdade, você não é mais apóstolo, né? Ele falou assim, não sou mais apóstolo, hoje eu sou só pastor. Olha que bacana. Eu falei, mas tem alguma coisa que aconteceu? Porque para mim você era conhecido como apóstolo, né? Ele falou assim, então, eu vivi isso, mas eu descobri que os únicos apóstolos foram os 12. E o último apóstolo foi Paulo para mim, que teve encontro com Jesus. Aí nada contra o ministério apostólico de ninguém, mas eu não quero mais ser chamado de apóstolo, então eu renunciei a esse cargo e eu vou só ser pastor. Então eu achei bacana da parte dele. Eu também penso assim, igual a ele. Eu tenho amigos apóstolos, né? Mas eu tenho muita dificuldade de aceitar que alguém me chame de apóstolo, né? Até um amigo meu falou, pastor, você tem um ministério apostólico. Eu falei, amém, obrigado pelo ministério, mas eu não quero esse título para mim. Não aceito esse título e no nosso ministério também nós não temos o ministério de apóstolo, né? Porque tem muita gente séria em tudo isso e leva esse título como uma missão. Mas a grande maioria não é missão, a grande maioria é status, título, né? Título, é posição. E o evangelho para mim nunca foi posição. Até o pessoal fala assim, né, mas Deus não chamou um para apóstolos, outro para presbíteros. Então tudo isso chama para mim função. Deus chamou, eu tenho uma função ministerial para você. Você vai ser evangelista, são funções que Deus coloca e nunca posição. Na posição no corpo. Tanto é que quando a gente fala de corpo, ele vai falar que o dedinho não pode falar que é maior do que o... Então cada um tem uma função. E todos são importantes. O dedão do pé é importante, assim como o dedo da mão. Só que cada um está numa posição. Um está na mão, outro está no pé. Então esse é o ministério. E o ministério apostólico, para mim, na minha concepção, ele encerra realmente, porque lá, quem vai ser reconhecido no Apocalipse vai ser os 12. Sim. Né? Eu tenho a mesma visão que o senhor. Vai ser os 12, não vai ter outros apóstolos reconhecidos lá. Então, eu penso assim, eu tenho amigos, um amigo e irmão que eu amo de paixão, que são apóstolos. Né? E eu chamo de apóstolo, eu considero porque eu respeito, carinho, né? Eu respeito a posição deles, né? Mas eu não sou obrigado a concordar com isso. Eu também acredito. Então, e aí eu tô falando tudo isso porque o Zé Bruno deu esse testemunho. Aí, legal. Vamos ver esse vídeo, né? Você quer dizer a continuidade aí? Eu acredito como o senhor que os apóstolos foram chamados por Deus para ser alicerce da igreja. A partir do momento que os apóstolos existiram, eles alicerçaram a igreja e a igreja começou a surgir a partir daí. Não precisa de mais apóstolos. Depois que a casa pronta, você faz alicerce de novo? Você não coloca. Então, é porque o termo fala assim, e Deus deu um para apóstolos, outro para não sei o quê, então a pessoa usa isso aí? Não, Deus, o ministério apostólico, ele existe. Existe, mas Jesus só tem um. Sim, e os apóstolos só foram aqueles. O apóstolo era alicerce.
construiu a casa está pronta, a igreja existe, pronto, não precisa mais de alicerce. Porque existe muitos Cristo, mas nós sabemos que existe um Cristo só. Um Cristo só. Então, para mim, existe 12 apóstolos. Até Paulo foi difícil ser considerado apóstolo, porque nem os próprios apóstolos não consideravam ele. Em Coríntios lá, né? Ele teve que provar que ele esteve com Jesus, provar que Jesus chamou ele para ser apóstolo. Ele foi dos gentios. Mas o Zé Bruno, ele fala uma coisa muito bacana. A descida do cargo do Zé Bruno, no cargo eclesiástico, eu acho que foi uma subida no... Sim, sem dúvida. Foi no céu. Dá para perceber isso. E vamos assistir aqui o que ele fala. Em servir a Deus. Eu acho que isso não importa. Porque depois que eu passei a servir a Deus, o que mais vai ter valor? Mais dinheiro? Então... Porque eu comprei uma BMW? Porque eu comprei uma calça no shopping Iguatemi aqui, que custa o salário da maioria das pessoas do Brasil? Isso é que me satisfaz? Eu acho que aqui tem uma chave. Porque o problema não é se Deus dá ou não a bênção. O problema é que eu acho que essas coisas são bênçãos. Esse é o problema. Exatamente. Alguém, por acaso, já falou, olha, esse irmão aqui é abençoado. Por acaso? O cara chega na frente da igreja com um carro zero, esse irmão é abençoado, hein? Nem sabe a origem. Não. Porque abençoado é uma coisa que é visível aos meus olhos materialmente. Nós somos materialistas demais. Sim. Quem ia falar que José era abençoado, Abraão, enquanto estava ali? Salomão era abençoado. Ah, legal. Quer dizer que a irmãzinha que ora todo domingo, que é uma serva de Deus, que no prédio dela ela testemunha de Cristo, já teve casamento que ela aconselhou no prédio dela, é uma viúva. Os jovens vão lá bater papo com ela, gente já se converteu por ela. Aliás, foi ela que levou o evangelho. E aquele menino hoje é um pastor e prega para muitas pessoas. Ela não é abençoada, porque ela chega na igreja de ônibus, e porque a roupa dela é velha, e ela só tem um apartamento que ela mora e que é usufruto, porque já deixou a herança para os filhos. Olha que tipo de gente doente nós somos. O que é acrescentado? Olha que tipo de gente doente nós somos, né, pastor? Porque realmente eu já me peguei vendo pessoas dizendo, olha que irmão abençoado. A gente meio que incorpora esses sinais de bênção, né? A gente meio, mesmo sabendo que é errado, tem momento que a gente pega e vendo a pessoa falando... Você sabe que a palavra dele é música para o meu ouvido, né, cara? Para mim também. É música para o meu ouvido. Eu falei assim, ainda bem que tem algumas coisas que eu falo assim, a gente precisa pôr mais vídeos aí que para não parecer que a gente está aqui para criticar. Dá uma desintoxicada, né? Não, sem dúvida. Você, é tanta coisa ruim que a gente vê. Eu sou da mesma opinião. Às vezes a gente vê algum irmão passando por uma luta, você vai, esse cara está em pecado. Esse cara, às vezes você perdeu uma empresa, ou perdeu... Quantas pessoas que saem da igreja fracassados, porque o conceito abençoado é isso. É você ter, é você conquistar, é você ganhar. Porque esse é o conceito que se prega hoje. Sim. Então, sabe... Quanto mais você tem, quanto mais você ganha, você parece que é mais abençoado. Aí um irmão bem fiel a Deus, servindo a Deus, na casa de Deus, passando por enormes lutas, às vezes com enfermidade dentro da casa, às vezes com a conta de luz atrasada, às vezes com aluguel atrasado, às vezes chorando, pedindo a Deus uma direção, mas um cara totalmente servo de Deus, servindo a Deus. Então, qual é o conceito de abençoado? Né? Porque a primeira coisa, quando a pessoa, se ela está dentro desse conceito abençoado, ela nunca vai ser encontrada no evangelho. Porque ela vai falar assim, por que o irmão lá tem um carro zero, porque aquele irmão lá parece que não passa dificuldade. Aí sabe quem eu lembro? Eu lembro de Asaf. No Salmo, eu tenho um dos Salmos, eu não lembro, no 78, não sei, depois tem que procurar. Mas ele começa o Salmo falando que ele foi picado pela serpente. E ele tinha inveja dos ímpios. Ele fala assim, eu estou na casa de Deus, servindo a Deus, fazendo tudo, e eles prosperam. Parece que a vida deles são mais felizes do que a nossa. E olha como que eles são. E ele foi ficando indignado com tudo isso. Por quê? Porque a visão de a bênção para ele eram os ímpios. Ele tinha essa visão. Sim. Assim, olha como que ele parece que não tem problemas. E a gente com problemas, então ele tem essa visão distorcida. Aí ele usa um texto, fala assim, até que eu entrei no santuário. Aí mudou tudo. Porque daí o conceito muda. Porque fala. Porque quando ele entra no santuário, porque quando você entra no santuário, você não é mais o você. Não se trata mais de você, se trata dele, cara. Aí ele entra no santuário, aí ele começa a enxergar, e aí no final Deus fala assim, mas você não sabe o fim deles.
Tem um livro que eu tenho, ganhei de presente do amigo meu, do Everton, que chama Por que os Ímpios Prosperam, do Martin Lloyd Jones. Ele explica exatamente isso daí, né? Que a gente acredita que prosperidade financeira é bênção. E isso daí foi muito engraçado que o senhor falou, porque Mateus 6,33 foi a pergunta da moça, que no vídeo não aparece: buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas, né? No vídeo corta, ela pergunta o que é acrescentado, e a resposta do Zé Bruno falou: não me importa o que é acrescentado, só de servir a Deus, só de você saber que sendo servo de Deus você está salvo, isso aqui é mais sinal de ser abençoado que isso? O que vai ser acrescentado não importa, não faz diferença. Se a gente começar a buscar Deus pensando no que será acrescentado, você nunca vai encontrar Deus, porque seu coração está no que vai ser acrescentado, né? Então, a resposta dele é realmente o testemunho dele aí. E a palavra de Jesus, né, Nelson? Não importa o que vai A ser palavra de acrescentado. Jesus nesse contexto aí, Jesus ele fala para os discípulos: o Pai do céu sabe do que vocês precisam. Sim, Então, se ele sabe do que vocês precisam, você não precisa buscar isso. Olha que lindo, né? Você não precisa buscar isso, mas nós temos uma inversão de valores hoje. sim. Hoje nós estamos buscando isso. E o reino de Deus, aí a gente volta para o primeiro vídeo. E o reino de Deus, ele perde a sua prioridade. Perde sua prioridade. Agora, a pessoa que fala para você perder a prioridade, ela está buscando as coisas. Sim. Então isso é hipocrisia. Agora, quando você não busca as coisas, para mim pouco importa se eu vou ter um carro zero ou não. Pouco importa se eu vou ter um alto salário ou não. Pouco importa se eu vou ser conceituado ou não, se eu vou ter uma fama ou não. Pouco importa. Por quê? Porque quando você busca Deus em primeiro lugar, ele é capaz de te dar aquilo que te é necessário. Como Asaf, a hora que você entra no santuário, você olha para trás e você fala assim, pouco importa o que Então, eles têm. até que entrei no santuário, o que falta para muitos dessas pessoas é entrar no santuário, cara. Entrar no santuário é você ter um encontro verdadeiro com Cristo. E quantas pessoas, pastor, quantas pessoas que têm tudo material, mas não tem o essencial, que é a paz de Cristo, né? Você vê, se bem material fosse sinal de bênção, ninguém se suicidaria se estivesse rico, e é o que mais acontece. O maior índice de suicídio é nas pessoas que são Então, ricas, né? mas aí você fala assim, tudo bem, cara, o ímpio, falando do ímpio, né? Quando eu falo do ímpio, é uma coisa, Nelson. O ímpio não conhece a Deus. Sim. Ele vive na impiedade porque ele não tem uma vida com Deus. Então, a alegria do mundo, a alegria do homem mundano é essa, é ter, conquistar, possuir. Mas, infelizmente, quando a gente trata, aqui a gente está na igreja. Quando a gente entra para a igreja, parece que esse conceito do mundo vem para dentro da igreja. Você pega a maioria da maioria das pessoas que vivem na igreja hoje, ser abençoado é sim ter carro, é sim ter riqueza, é sim ter uma vida de saúde, é sim. E que se você fala contra, fala que você é um derrotado, que você é uma pessoa derrotada. Olha que louco isso. Então, ó, se a gente prega um evangelho que você fala que pouco importa, as pessoas vão falar assim, está por fora. Esse pastor está por fora. Sabe o que eu ouvi de um pastor há uns 10 anos atrás? Um pastor, e eu, graças a Deus, eu prego o evangelho há 20 anos nessa casa, e sempre preguei com a mesma direção. E 10 anos atrás, um pastor amigo, né? Nós já fizemos um casamento juntos, de uma pessoa conhecida, e ele me convidou depois para me pregar na igreja dele, numa outra cidade. E eu fui pregar. Eu achei que eu estava em casa, né, Nelson? Eu achei que eu estava em casa. Preguei, foi todo mundo para frente. A igreja toda dele foi para frente. Houve uma manifestação espiritual. Eu orei pelas pessoas. Eu fiquei emocionado. E a gente saiu para comer depois do culto. Aí ele falou assim, você costuma pregar desse jeito na sua igreja, na nossa conversa num shopping? Você costuma pregar? Eu falei assim, exatamente isso, cara, prego isso. Ele falou assim, posso te falar uma coisa, não vai levar mal? Eu falei assim, não, pode falar. Se você continuar pregando desse jeito, você nunca vai ter uma igreja cheia, cara. Nunca você vai ter uma igreja cheia. Cara, você não tinha o direito de bater no povo que nem você bateu hoje no povo lá. Você não é pastor da igreja ali, cara. Caramba, hein? Um cara que eu considerava amigo, né?
Eu peguei e fiquei desse jeito, exatamente essa cara que eu estou fazendo para vocês aqui. Puxa vida. Eu falei assim, eu não tinha direito de fazer isso. Aí eu pedi desculpa para ele, falei assim, realmente não tinha direito, mas essa igreja ela é de Cristo ou é sua? Porque eu acho que Cristo não falaria isso. Rapaz, você viu como o povo foi na frente, o povo doente da sua igreja, cara. Sabe por que o povo é doente? Porque tem um pastor que não prega o evangelho, cara. Um pastor que tem medo de pregar o evangelho. Eu falei, você não tem preocupação, cara, de ter uma igreja cheia. Não tenho mesmo, cara. Eu vou continuar pregando esse evangelho, cara. Nem que eu chegue sozinho lá no céu, mas eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte, cara. Eu falei grandes verdades do amor de Cristo, cara. Então, há 10 anos atrás, eu tomei uma dessa na lata de um cara que considerava como amigo. E quer que eu fale para você? Eu não sou bem-vindo em muitas igrejas de Americana. Não sou bem-vindo. Cara, eu preguei um dia num encontro de pastores. Teve um pastor que veio falar para mim que eu era muito corajoso para pregar esse tipo de mensagem. Cara, onde é que nós estamos vivendo, né? Então, vai vendo, né? Então, você pega por isso eu falei que isso é música para meus ouvidos. É difícil você pegar um líder sério, um cara que fala a verdade, com postura, que fala a verdade. Pode ter os problemas dele, como eu tenho. Pode ter as dificuldades dele, como eu tenho, mas você não vê um cara que não tem sinceridade. Então, que bacana, gostei do vídeo, você escolheu esse vídeo, parabéns, eu fiquei feliz. Quis terminar esse encontro aqui. Para ficar um pouco mais leve, né? É sempre a gente digerindo, vamos fazer um detox, vamos ouvir alguma coisa gostosa de se ouvir nos ouvidos, né? Mas, pastor, só para complementar o que o senhor falou, eu não consigo entender como que as pessoas distorcer o evangelho, porque o evangelho é duro. São palavras de amor que, se você ouve e você acha que... Eu não diria que é duro. O evangelho, ele confronta a nossa... Sim, ele confronta. São palavras de amor de um Deus para nós, mas que tem que trazer à nossa consciência que nós somos depravados, nós somos caídos, nós somos dependentes. E as igrejas que nós somos pecadores, cara. Nós somos pecadores. E as igrejas que enchem hoje, pastor, é aquela igreja, né? A gente falou daquele vídeo lá atrás, do David Leonardo. O que ele falou pra mim, Nelson. Se eu pregar o evangelho verdadeiro numa igreja grande, ela vai esvaziar. E hoje, no Brasil, infelizmente, vocês podem ver isso. Você vai ver, toda cidade tem as igrejas com pregadores com aqueles dentes brancos assim, ó, desse tamanho, sorrisão assim, falando, meus lindos, vocês são maravilhosos, e essas estão cheias. A gente vibrou aqui que a gente passou de 1.500 visualizações. Aí os caras chegam a 1 milhão, 2 milhões de visualização. Quer dizer, vai alcançar muito mais gente, e a gente talvez vai alcançar aí 200, 300 pessoas mais, e daí? Pelo menos a palavra está sendo exposta. E aí você tem que ver onde você está seu coração. Se o seu coração estiver em agradar as pessoas, você tem um caminho bom. Você tem um caminho de você agradar as pessoas. Se o seu coração estiver em falar a verdade do evangelho, você não vai se preocupar se você vai agradar ou não. Né? O evangelho é o mesmo, pastor. O senhor fez certinho na igreja dele. Ah, mas desde quando o evangelho tem compromisso de ser suave? Desde quando? Desde quando o evangelho foi para ser suave? Um povo doente, cara. Povo doente. Tanto que você falou, a igreja inteira foi para frente, porque talvez em muito tempo eles não estavam ouvindo alguma coisa que fosse trazer esse confronto, cara. Mas é legal, eu fico assim, eu falei assim, de repente, né? Agora, se você vê eu de meia calça, sem camisa e de cueca dançando na frente, pode vestir uma camisa de força que eu fiquei doido. Aquele lá foi demais. Pastor, muito obrigado, mas essa noite legal. Aqui, fechamos aí com espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentamos terminar aí com o pastor Zé Bruno trazendo música para os nossos ouvidos, porque ainda existem pessoas que resistem à tentação desse mundo de tentar agradar seguidores para trazer seguidores para si e não para Cristo. Eu queria encerrar aqui com uma palavra para o pessoal que está nos ouvindo. Acho que a gente, não sei quantos minutos a gente já viu, e tem gente que fica até o final, hein? Que legal. Tem gente que fica, isso é muito bom. Uma vez eu fui confrontado por uma pessoa maravilhosa, e essa pessoa, a gente estava tendo um culto em casa, e essa pessoa foi ministrar em casa, na minha casa. Ele não sabia que eu era o pastor da igreja, e era um grupo de jovens da nossa igreja que estava fazendo um trabalho tipo apacentar em casa, e convidaram esse irmão maravilhoso assim para ensinar. Fiquei encantado com os ensinamentos dele. E no final da reunião, eu não conhecia ele direito, perguntei para ele de que igreja ele era. Ele falou, não estou indo em igreja nenhuma, eu não acredito mais em igreja. Eu não acredito mais em igreja. Hoje eu só sirvo assim em casa mesmo. Quando sou convidado para ir a alguma casa eu vou, na igreja eu não vou mais.
eu perdi meu entusiasmo por igreja. Aí eu fiquei, nossa, me tocou, falei, me tocou. Daí eu falei, posso falar uma palavra para você? Aí ele falou assim, pode. Eu falei assim, quando a palavra de Deus ela tinha sumido praticamente do meio do povo de Deus, Deus mandou uma pessoa, um profeta, dizer ao rei, fala assim, vai lá e fala para o rei que ainda há profeta em Israel. Eu falei assim, eu não sou desse sistema que o senhor está falando, e eu acredito em igreja, eu sou pastor de uma igreja e sou feliz em ser pastor de uma igreja. O grande problema é que o pastor decepcionou com pessoas, mas se o pastor se direcionasse para Deus, eu voltaria imediatamente para uma igreja. Mas eu não tenho igreja, tem a minha igreja, vai lá congregar comigo. Eu tenho certeza que nós somos profeta em Israel. Então ainda há profeta em Israel. Então quando a gente olha para alguns homens, a gente vê a internet nessa podridão, meu, tem tanta coisa, tem coisa que, meu, é inacreditável, tem tantos assuntos para trazer para vocês, gente. Mas aí a gente olha, tem alguma coisa que se salva ainda, graças a Deus, a gente tem homens que não se venderam, não se romperam, que não mancharam suas vestes, que ainda são profetas em Israel. É isso aí. Deus abençoe, pessoal, até mais. Até mais, viu? Deus abençoe.